Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Este é o canal Pastor de Internet, que é o que sobrou do meu ministério pastoral. Você vai entender o que aconteceu. Meu nome é Ricardo Santos, para você que não me conhece. Mas esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz ou farei na minha vida, tá? Porque aqui eu vou me expor para você, eu vou abrir, eu vou te dar uma ressonância, uma tomografia da mente de um viciado em pornografia. Eu vou te explicar na base, tá? Como começou, como foi sendo alimentado, o prejuízo que isso me trouxe. Perdi meu casamento, perdi meu ministério pastoral, decepcionei muita gente, tá? Eu vou te falar sobre a luta, como é a luta de um viciado em pornografia, né? Não é uma questão fácil. Algumas pessoas tratam o caso como se fosse realmente um caso de perversão, de imoralidade. Mas é muito mais profundo que isso, muito mais profundo, e eu vou te explicar, tá? Então você vai entender muita coisa aqui. Esse vídeo você vai poder usar depois para orientar, para ajudar alguém que tem a mesma condição, que luta, e às vezes é uma luta muito solitária, porque a pessoa ela tem vergonha, ela não quer falar, ela não quer se expor, principalmente se você vive num ambiente religioso, porque no ambiente religioso, pecados relacionados à área sexual tendem a ser visto com peso maior, né? Podemos discutir se é assim ou não, mas geralmente sim, geralmente pecados relacionados à área sexual têm um peso maior do que outros pecados aí, tá? Na prática, é assim que funciona, ok? Então, não pule nada do vídeo, acompanhe, porque tem uma sequência, você precisa acompanhar essa sequência para você entender o que está acontecendo, ok? Eu tenho um roteiro, né, que eu fiz aqui para mim, que ele vai servir de base, né, para que eu não me perca aqui, embora eu não vá seguir esse roteiro ao pé da letra, mas só para você saber das coisas que aqui estão. O meu primeiro contato com a pornografia, eu vou falar sobre a minha vocação ao ministério pastoral, como ela foi afetada, como era essa simbiose, né? Você ter um vício imoral, né? Um vício que tem peso imoral, e você ser pastor ao mesmo tempo, né? Você usar o púlpito, pregar, falar com as pessoas, tá? Eu vou te falar então sobre a minha experiência, tá? Eu vou falar sobre o vício em si, vou te explicar como funciona a mente de um viciado em pornografia, do ponto de vista do próprio viciado, do lado de dentro da cabeça dele, tá? Eu não vou falar de forma técnica, tá? Vai ser de uma maneira muito pessoal mesmo, viu? Vou te falar um pouco sobre a questão do arrependimento, porque até o arrependimento de quem tem essa condição, ele é diferente, não é da mesma forma que você provavelmente se arrependa, tá? E você vai entender daqui um pouco. É diferente. Eu não consigo me arrepender como a maioria das pessoas se arrependem. Tem uma questão, que é um detalhe que faz muita diferença. Eu vou falar sobre o como é indispensável e importante você ter uma rede de apoio, você que busca, né, tratar essa situação. Vou falar para você sobre o tratamento que estou fazendo, já que essa é uma condição que ela não tem cura, tá? Não tem cura, até onde eu sei, até onde eu estudei, até onde eu li, as pessoas, os profissionais que me atenderam, não tem cura. Você faz um tratamento e precisa ser contínuo, precisa estar alerta o tempo todo, tá? Então, não é uma batalha fácil. Com o tratamento, você consegue controlar, tá? Sem o tratamento, não tem cura, não tem cura. Só para você ter uma ideia, no meu primeiro contato com a psiquiatra, ela usou a seguinte frase para mim: é mais fácil tratar de um viciado em cocaína do que tratar do que um viciado em pornografia. Isso mesmo. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que tratar de um viciado em pornografia. Forte, né? Mas foram as primeiras palavras que eu ouvi. É, e é isso. Tem mais alguma coisinha aqui? Mas aí a gente vai conversando, tá? Então é o seguinte, o meu primeiro contato, ele acontece na minha adolescência, né? E geralmente, quem tem o contato com a pornografia, geralmente não é um adulto que descobre a pornografia, né? Geralmente é uma criança, é uma adolescente, das formas mais inusitadas. Eu tenho 43 anos, né? Eu sou da década de 80, nasci em 1981, né? Então me considero ambidextra, sou da década de 80. E naquela época você não tinha acesso, né, a esse tipo de conteúdo com tamanha facilidade como você tem hoje. Era muito mais difícil. Então era uma locadora, com uma salinha fechada, você tinha que ir lá, toda uma vergonha, como chegar e tudo. E às vezes
sabe, nesse constrangimento, você até deixa de ir, mas aí você encara, você vai. Você tinha as revistas, né, as famosas revistas com esse tipo de conteúdo. Era às vezes comum você passar em frente a uma banca de revista, então tinha lá uma pessoa, né, usando roupas íntimas ali, e você vê a revista, né, tem uma famosa aí, com o nome dela, bem conhecida mesmo de quem não consome, tá bom? Mu- Muito fácil aí de lembrar. Provavelmente você pensou nela. Então, eram os lugares que você tinha acesso, né? Depois e também estava na moda as lan houses, né? Para você que é, né, da geração mais recente, talvez você não saiba, mas a lan house era uma casa, um lugar onde você tinha vários computadores e ali você pagava para usar o computador. Então você tinha lá, pagava tanto, usava meia hora, pagava tanto, usava uma hora. Então era um local onde as pessoas também procuravam ali ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo, dentre, claro, vários outros trabalhos, embora depois as lan houses foram ficando mais responsáveis com isso. E aí um sistema de cortar. Eu sei porque eu fazia, né? Tá? Eu ia à Lan House para assistir esse tipo de conteúdo, tá? Então, para você poder entender. Então, foi na adolescência. Então, quando eu vi a primeira vez, eu achei aquilo fantástico, tá bom? Para mim, foi uma coisa assim que me provocou, me trouxe muita tensão, tá? Se é que você me entende. E eu gostei daquilo, né? Gostei daquilo e eu queria mais daquilo. Ainda uma criança, não conseguia ter a dimensão do que estava acontecendo, mas é bem curioso, né? Porque mesmo sendo criança, sem entender a dimensão, no fundo eu sabia que não era certo, tanto que era feito escondido, né? Tanto que era feito sempre quando os meus pais não estavam, sempre tarde da noite. Então, a, o, pro- a minha própria, o meu próprio corpo, né? A própria instituição, uma certa noção ainda de moralidade, mesmo que criança, né, me corrigia nesse sentido, porque mostrava, dava indícios ali que não era uma coisa assim realmente lícita, né? Tanto que você esconde, né? Você não faz isso à mostra, você esconde, tá? E então, depois do primeiro contato, os outros contatos foram vindo, né, sempre, foi contínuo. Então, gente, eu não vou falar muito sobre a parte da minha infância, mas só para você saber que o meu primeiro contato foi na minha infância e a partir dali nunca mais parou. Nunca mais. Eu fiz o curso de teologia, né, para me tornar um pastor adventista. Hoje, eu não sou mais um pastor adventista. Eu não sou nem membro da igreja adventista, tá certo? Por causa de tudo isso aí que eu estou começando a falar aqui, vou entrar em alguns detalhes que serão gerais, nada específico, mas vai te ajudar a entender, tá? Então, hoje eu não sou pastor adventista, eu não sou membro da igreja adventista. Se um dia eu quiser fazer parte, né, ser um adventista de novo, eu tenho que passar pelo processo de rebatismo, tudo isso. Tudo isso eu tenho que fazer. Confesso para você que não é algo que eu estou pensando, principalmente agora também, porque eu preciso ainda dar continuidade a esse tratamento, preciso refletir muita coisa na minha vida, tá? Antes de ter esta retomada ali como membro, né, ativo, participante. Ainda é muito cedo para isso, ok? Mas só para você saber como está a minha situação. Então, mesmo fazendo a faculdade, durante o curso de teologia, eu consumia. Entre uma hora ou outra, em um momento ou outro, entre aulas de teologia, falando sobre Deus, falando sobre Bíblia, falando sobre hebraico, dentre outras coisas, quando eu estava em casa, mesmo com livros para ler, mesmo com TCC, uma série de coisas. Tendo a oportunidade, estando ócio, né, a ociosidade sempre me foi destrutiva, então, estando ócio, eu ia consumir. De uma forma ou outra, celular ou notebook, uma pausa de um trabalho, uma pausa de uma leitura de um TCC, isso acontecia. Gente, e é uma coisa muito louca, porque você perde totalmente o controle. Alguém pode falar assim, é só parar. Não é simples assim, tá? Não é simples assim. Tanto não é simples que a minha luta pessoal com essa condição, ela vem de muito tempo. Ou você acha que eu nunca orei a Deus pedindo para me libertar disso? Orei muito, orei, chorei. Quantas vezes no chuveiro ali, sozinho, né? Embaixo do chuveiro, orando a Deus, falando, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, tá? Então não é uma coisa que eu gostava no sentido de tá tudo bem, tá tudo certo. Eu era realmente estava dominado, escravo por isso, tá? Escravo por essa condição. E presta atenção no que eu vou te falar agora. O capeta,
Satanás não tem nada a ver com isso, ok? As escolhas que eu fiz foram responsabilidade minha. É claro que ele pode tentar, ele pode provocar e fazer alguma coisa, mas tudo que eu fiz foi escolha minha. E aqui está um grande problema, porque nós temos a força de vontade, né? Através da sua vontade, você escolhe o que você quer para a sua vida. Eu não vou falar sobre o viciado de outros vícios, mas o viciado em pornografia, quanto mais ele consome, essa parte dele responsável pela vontade, ela vai sendo corroída, ela vai sendo fragmentada, ele vai perdendo força. Então, chega uma hora que fica uma linha muito fraquinha de vontade. A sua força de vontade ela é muito mínima, ela é muito zero. Ela não consegue, ela não tem força para determinar algumas situações. E quando você exerce a sua força de vontade, né, você faz a sua escolha, quanto mais você escolhe algo, mais você reforça e fortalece essa vontade. Então, o meu reforço negativo em relação à pornografia foi muito forte. Isso afetou em muito essa minha força de vontade, tá? Demais. Então, eu não tinha controle. Quem já assistiu a série Dexter, tá? O serial killer, né? Um serial killer que mata outros, né? Serial killer. O pai percebe nele, quando criança, que ele era diferente. Né? Realmente ele era um serial killer, era um psicopata ali, né? E o pai percebe isso. E o pai, imaginando o estrago que poderia ser, resolve canalizar. E na história da série, o pai ensina o filho a satisfazer esse desejo que ele tem de matar, matando pessoas que não entenderam do código, né, o pessoal que eles criaram, que essas pessoas deveriam morrer. Então, ele sempre matava, eram pedófilos, né, eram pessoas assim que no entender deles, essas pessoas mereciam morrer. Tá? Então, pessoas consideradas boas, justas, ele livrava. Tá certo? Por que que estou te contando a história dele? Ele tinha esse instinto, o que era muito forte. Tá? Então, ele canalizava esse instinto para pessoas, né, que ele julgava pessoas que não eram boas. Só o que acontecia? Quando ele estava trabalhando, fazendo suas coisas, até parecia uma pessoa normal e fazia bem o seu trabalho. E aí o personagem da série ele vai usar uma expressão, ele vai falar passageiro sombrio, como se existisse alguém dentro dele, né, que ele dá o nome, aqui eu estou falando o nome em português, passageiro sombrio, que em determinado momento esse passageiro sombrio ele assume tá, o controle das suas decisões. Gente, salvo as devidas proporções, é mais ou menos por aí. Tem coisas que elas são gatilho, tá? Tem coisas que são gatilho. Você sabe que é o gatilho, aquilo que é o princípio que te motiva, você tá de boa, você tá tranquilo, mas de repente, quando aquilo acontece, o passageiro sombrio ele é ativado. Aí ele toma conta. E aí eu perco o controle. Porque agora ali é o passageiro sombrio, que não é uma outra pessoa, tá? Sou eu mesmo. Não estou dizendo que é uma possessão, alguma coisa ruim dentro de mim do mal, que é o capeta me usando, não estou falando isso. Eu entendo que sou eu, tá? É só para você perceber a dinâmica, porque parece que muda. O meu vocabulário muda, a minha forma de pensar muda. É assim, gente, parece que é uma outra pessoa. Parece que realmente tem um passageiro sombrio, ele está ali quieto, mas de repente ele é engatilhado. E o que pode ser o gatilho? Né? Imagens, filmes, tá? Então, uma imagem de uma mulher de biquíni, né? Uma cena de filme, não são todas as imagens, não são todos os filmes, mas algumas coisas, sabe, elas eram gatilho para mim. Algumas pessoas, sem elas perceberem, sem falarem nada, elas eram gatilho para mim. Eu não sei explicar essa parte, tá? O porquê, mas algumas pessoas, naturalmente, só para conversar, o passageiro sombrio, ele já assumia, o controle. Tá bom? Então, essa dinâmica é muito complicada, mas eu estou tentando explicar como acontece. Era como se eu fosse duas pessoas, tá? Duas pessoas. Gente, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de legal, o que eu fiz de louvável, foi íntegro, foi inteiro. E o que eu fiz de mal, de ruim, de sujo, foi sujo. O que foi bom, o que foi mal, foi mal. Eu não usei da bondade para ocultar o mal e manipular as pessoas, ok? O que foi bom de fato. O problema é essa condição aí que me levava, né? E deixa eu
esclarecer para você, me levava aqui. O que que eu fiz, afinal? O que que é? O que que aconteceu? O que que eu fiz? O que que é o pior? Consumo exagerado, altíssimo, né, de conteúdo pornográfico, muito mesmo, muito, tá? Esse consumo muito forte. Aí aqui tem um dilema. Passageiro sombrio sumiu. E aí você quer, de qualquer forma, você quer satisfazer essa sua necessidade, esse seu pecado, você quer satisfazer. Só que no meu caso, sou pastor, né, era, né, um homem casado. Então, a tendência é a gente começa a racionalizar, que é uma coisa que na minha mente, tá? Aqui, então eu vou te falar da mente desse viciado em pornografia, você vai ouvir muito essa palavra racionalizar. Então, eu racionalizava muito, ok? Não, sou pastor, sou casado. Ter um contato físico com alguém, isso aí é muito pesado, não dá. Então, qual foi o caminho que eu segui? O caminho do anonimato, o caminho do virtual. Então, eu não matei, eu não roubei e não adulterei fisicamente, mas eu adulterei virtualmente. Porque a partir do momento que você começa a ter certos tipos de conversa, principalmente no nível que eu tinha com outras pessoas, né? Quando uma pessoa faz isso, né, fora, longe, né, de quem é realmente a pessoa com quem ele está casado, é adultério. Existe uma discussão se é, se não é. Gente, para mim é, tá? Então, mesmo sabendo que era, eu não conseguia evitar. Passaria sombrio, que sou eu mesmo, o outro lado meu, né? Ele assumia ali e aí ia embora, ia embora. Depois que a coisa acontecia, vinha vergonha, vinha o choro, sabe? Eu ia chorar, eu prometia para Deus, não vai acontecer mais, isso não vai se repetir, não vai ser assim, isso acabou, foi a última vez. E aí, gente, foram décadas, décadas e décadas, tá? Aí agora vem, como um pastor administra isso, né? Como pastor. Então, uma das maneiras que eu tentei administrar foi criando, olha, a imbecilidade, né? A imbecilidade. O pecado faz a gente fazer coisas assim muito imbecis mesmo. Eu tentei criar uma simbiose entre as trevas e a luz, tá? Uma simbiose. Por que que eu falo isso? Quem me conhece, quem acompanhou o meu trabalho como pastor, sabe que eu sempre fiz um excelente trabalho. Ninguém questiona a minha vocação ministerial. Ninguém questiona a minha entrega, ninguém questiona o resultado. Tem uma coisa que eu gosto muito em relação à minha pessoa, eu não uso muito, mas é uma expressão que eu gosto, que é plantador de igrejas. Então, eu fui um plantador de igrejas, né, de comunidades, sempre gostei de fazer isso, de ajudar a igreja a crescer, a se desenvolverem espiritualmente, intelectualmente. Gosto muito de pregar, de fazer um texto, uma mensagem, sabe, de dar estudos bíblicos, classes bíblicas. Gosto muito de fazer essas coisas. E essas coisas, elas me emocionam. Só para você ter uma ideia, quando eu tinha 9 anos de idade, eu ainda não conhecia a igreja adventista, não conhecia nem a igreja evangélica, mas aos 9 anos de idade eu queria ser padre, porque o que eu conhecia de igreja era a religião católica, né? Ou o que eu conhecia de religião vinha através da igreja católica. Então eu queria ser padre, eu tinha um rosário pequenininho, eu colocava esse rosário no pescoço, não tirava para nada, e se você perguntasse para mim ali o que eu queria ser padre. Então, de certa forma, eu sempre carreguei e sempre senti uma vocação ao ministério. Mas, como eu passei a ter contato com a pornografia muito cedo, então logo cedo eu já comecei a rejeitar, lutar, brigar com essa ideia. Não, eu não posso ser, eu não sou digno, eu sou muito sujo para exercer uma função dessa. Eu não posso ser. Então, entenda isso, eu não fui de qualquer jeito. Na verdade, acabei que eu fui de qualquer jeito, você vai entender o que eu quero falar. Mas não no sentido de, assim, não, tá tudo bem, pode ser assim. Não foi dessa forma, não foi. Eu sabia que não estava tudo bem, que não podia ser assim. Tanto que eu demorei para fazer a faculdade, demorei muito, porque eu relutava muito. Trabalhei como técnico em enfermagem, né? Dava plantão à noite, chegava em casa, chorava copiosamente. Quantas noites chorava? Chorava vendo o Está Escrito. Ainda vi vários Está Escrito, mas teve uma fase que tinha peguei o Pastor Ivan, né? A última deste momento assim, né? Passou avançada. Eu chorava porque eu queria fazer o que ele fazia. Nossa, é aquilo que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. Então, era a minha vocação de vida, era o meu sonho, né? E hoje
definitivamente, né, estou cancelado como pastor adventista e dentro dessa condição, de acordo com a praxe da igreja, não tem volta, tá? Então eu vivi essa tensão e aí pensando nessa sujeira toda e brigando com Deus, em bom sentido, eu falava, Senhor, eu não sou digno. Eu me sentia vocacionado, eu me sentia chamado, mas não me sentia digno. Até que aconteceu uma experiência, né, de alguém que eu não conhecia, tá? Que tinha se formado recentemente, eu estava na igreja dele assistindo ele fazendo um sermão, isso lá na igreja de Franca, eu acho que é a igreja Centenário de Franca, e aí, numa conversa depois da tarde, né, os jovens reunidos ali, ele olhou para mim e disse assim: Você se pergunta isso, isso e isso. Fez as perguntas, que eram perguntas que eu me fazia relacionadas a essa indignidade. E ele completou: Vai, porque Deus tem um chamado para você. Eu entendi aquilo como uma aval de Deus, de que tinha um chamado para mim, por isso eu fui. Aí, quando eu fui a primeira vez, fui fazer o curso a primeira vez, eu não conhecia o NASP, praticamente não tinha saído ainda da minha cidade, né? Então, peguei o ônibus, fui sozinho, desci no ponto errado, parei muito longe, do NASP. Fui caminhando, mas caminhei tanto, mas tanto, que quando eu cheguei, consegui chegar no NASP, não consegui carona, quando eu consegui chegar no NASP, meus pés tinham bolha e a perna dura de cãibra, né? Só que cheguei uma hora depois, então não pude, fazer a prova naquela ocasião. Claro que eu fiquei triste, mas eu respirei aliviado, porque eu sabia que Deus tinha dito que tinha um chamado para mim. Eu falei, não foi agora, em algum momento vai ser. Quando foi no ano seguinte, o meu amigo Flaviano me levou lá, ele conhecia pessoas no NASP, eu dormi na casa de um desses amigos, né, dele, e estava lá cedo logo para fazer a prova. Fiz, fui bem, na prova, fui bem na entrevista, passei, estava no curso. Estava lá dentro, meu sonho, estou realizando meu sonho. Mas enquanto tudo isso, ainda continuava consumindo pornografia. Hora mais, hora menos, mas nunca parou. Sempre, sempre. Então, foi um peso, né? Algo assim que eu tentei administrar. Eu tentei, e aqui está o meu problema. Eu tentei trabalhar isso de forma anônima e sozinho. Aqui está o problema. Eu fui muito covarde, fui muito desonesto. Muito covarde e desonesto. Me faltou coragem para dizer uma frase muito simples. Me ajuda. Entende? E eu digo isso para você. Essa frase, duas palavrinhas, né? Esse pronome, esse verbo, podem dar características ao sujeito que vão definir o futuro dele de forma mais positiva. Não sei se você já leu o livro O Menino, a Topeira, o Cavalo e a Raposa. É lindo demais, lindo, lindo livro, né? E tem uma parte que o cavalo está conversando com o menino, é uma fábula. E aí o menino pergunta para o cavalo: o que você fez, né? Ou qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na vida? O cavalo respondeu: pedir ajuda. Pedir ajuda. Então eu não tive essa coragem. Fui muito covarde e muito desonesto. Porque já como homem maduro, eu tinha que ter tido a decência de ter colocado a situação bem às claras, principalmente envolvendo terceiros, para que terceiros pudessem escolher, pudessem decidir se elas queriam, né, participar disso. Participar em que sentido? Entender essa luta, sabe, e ajudar para que um tratamento ali acontecesse. Se eu tivesse pedido ajuda, eu teria ajuda. Então, assim, eu sou responsável do começo ao fim, tá? Escuta o que eu vou falar para você agora, isso aqui é muito sério. Eu não sou a parte inocente. E eu não sou a vítima. Eu sou o vilão, ok? Você está olhando para o vilão. Eu sou o vilão e sou responsável por tudo que aconteceu. Embora a questão do vício seja algo que tem, assim, muito impacto sobre as minhas ações, tá? Eu vou te explicar agora. Não sei se você já ouviu falar sobre o Phineas Gage, tá? O Phineas Gage, tem até um vídeo no meu canal onde eu comento sobre ele, vou deixar depois, você pode assistir, tá? Vou deixar o link aqui, quando eu terminar o vídeo, você vai lá e clica, porque vale a pena você conhecer a história dele. Phineas Gage era um cara cristão,
um cara de boa índole, todo mundo gostava dele, todo mundo se simpatizava com ele, tinha um interesse muito grande na pessoa dele, era amigável, responsável, trabalhador, muito gentil. Aconteceu uma barra de ferro que ele usava para bater, teve um acidente ali no meio de estação e a barra de ferro atravessa a cabeça dele e arrebenta o lobo frontal dele, tá? Até aquele momento, o lobo frontal, ele era tido como apenas uma proteção para o cérebro, não se sabia da importância dele. Tanto que o Phineas Cage, ele consegue sobreviver. Eu não vou entrar em detalhes mais, tá? Porque você pode assistir o vídeo e ver os detalhes lá. Mas aonde eu vou entrar? Já vou dar o pulo aqui. Depois desse acidente, do qual ele sobreviveu, ele mudou o comportamento dele. Mudou completamente, da água para o vinho. Ele não era mais aquele homem responsável, não era mais aquele homem gentil, não era mais aquele homem dócil. Ele agora era um homem de comportamento pervertido. Tirava a roupa perto das pessoas. Não era, porque tá louco, tô doidão. Não, de pudor, porque não tinha mais pudor, né? Então, um palavreado mais pesado, mais sujo, é, principalmente naquela época, né, que essa questão era bem complicada, né, no período que acontece a história dele, ela tinha um pudor muito forte, né, bem mais forte do que hoje, não tem quase nada, mas mudou, perdeu o emprego, acabou. Então ele sobreviveu, mas ele morreu ao mesmo tempo, né? Porque deixou, disse, não era mais o mesmo Phineas Gage da história, por causa do lobo frontal. Então o lobo frontal ele tem uma parte muito importante na questão moral, na questão ah, da inibição, e isso aqui é um ponto muito importante. Se você assistir o vídeo depois, você vai ver que quando nós oramos, né, a parte que acende tá relacionada ao lobo frontal, né, ao córtex pré-frontal. Ali é bem interessante. Você imagina esse cara que arrebentou o lobo frontal dele, né? Então a forma como ele entendia a oração, até se ele orava agora, era bem diferente, né? Porque é a parte do cérebro onde é ativada pela oração. Inibição. Aqui está um dos prejuízos enormes que a pornografia me trouxe. Ela danificou isso que a maioria aí, todo mundo tem, essa questão da inibição, né? Você pode, às vezes, olhar e você pensa duas vezes e fala, não, sabe? Tem uma inibição. Essa minha inibição, ela foi muito prejudicada. Então, sabe aquilo, você tem coisas que você pensa, mas você não faz. Então, essa parte minha relacionada à parte sexual, essa inibição, ela deixou de existir. Ela foi, não é que deixou de existir, ela foi bem fragilizada, está muito fragilizada. E outro problema muito grande, esse aqui também é, assim, pesadíssimo, tá? Esse aqui. Eu não consigo me arrepender como uma pessoa normal se arrepende. Geralmente o arrependimento, lembre-se que eu não vou falar de forma técnica, tá? Vou falar de experiência pessoal, como eu me sinto, ok? Uma pessoa normal, o arrependimento dela tá ligado ao sentimento, né? Tristeza por aquilo que ela fez, né? Ela, nossa, olha o que eu fiz. Ela está triste por aquilo que ela fez, tá? E aí você olha para ela, você vê que ela está arrependida de fato, tem tristeza no olhar, tudo isso, ok? Na hora, você percebe isso ali. Nossa, eu não devia ter feito, eu fiz uma tristeza. O meu caso, eu não tenho essa facilidade de arrependimento, tá? Eu tenho, o meu arrependimento, ele é racionalizado. Então eu penso, olha, isso aqui é ruim, isso. Ah, isso é ruim, eu preciso me arrepender, porque olha as consequências que isso trouxe. Olha o prejuízo, olha como aquela pessoa está sofrendo por causa do meu comportamento, por causa da minha ação, por causa do que eu fiz. Então, o meu arrependimento, ele não é tanto pelo ato em si. O meu arrependimento é pelas consequências. Algumas pessoas vão chamar isso de remorso, né? Mas o que é forte em mim, e quando chega uma tristeza, né, quando traz alguma memória, alguma coisa, o que é forte em mim é uma tristeza muito profunda por causa das consequências, principalmente relacionado a terceiros, tá? Por que a terceira? Eu vou explicar. A terceiros, por quê? Ó, a parte do ministério pastoral que eu perdi, acabou, definitivamente. Em relação ao ministério, eu fiquei arrasado, fiquei muito triste, mas é uma porta fechada, fechou, tá?
Em relação ao casamento, também é muito difícil, tá? Então, é uma porta fechada também. Perdi o ministério, perdi meu casamento. É muito difícil você conviver com alguém assim, muito difícil. Principalmente você passando os anos juntos, de repente você descobre tudo isso, descobre toda essa sujeira, né? Então, a conclusão é, eu casei com quem? E como é isso? Né? Que monstro é esse? Tudo isso. Então, é muito difícil. Você imagina, só para você entender. A mãe tem um filho e esse filho é viciado em qualquer tipo de droga, independente de quem. E é muito forte a dependência dele. Então a mãe ela sai para trabalhar, porque ela comprou uma televisão, pagou várias prestações nessa televisão e ela sai para trabalhar. E ela fica louca, ela vai trabalhando preocupada, porque ela sabe que em casa ela tem um viciado. E quando ela chegar em casa, pode acontecer dele ter vendido a TV, ter vendido tudo, perdeu tudo. Então é assim, tá? Então você que lida com viciado, você não sabe o que ele é capaz de fazer para alimentar o vício dele. Não sabe. Viciados mentem, tá? Viciados não são confiáveis. Viciados, eles tendem a manipular. Eles usam da ira, da fúria, né? Porque aí quando você vai falar, ele, né, quer falar mais forte. Ah, eu não sou isso, aquilo, para. Mas tudo isso para tirar o foco. Então, é bem difícil lidar com o viciado. Eu Eu entendo, tá? Eu entendo, não tem realmente cabimento, tá? Não tem mais clima, não tem mais ambiente, tá? Então não existe ministério pastoral, não existe casamento. E agora, o que acontece hoje? Hoje eu vivo uma situação emocional, ela é bem complicada, tá? Por quê? Primeiro que eu nunca me preparei para fazer uma outra coisa na vida que não fosse administrar a igreja, cuidar de igreja, pastorear. Nunca me preparei para outra coisa. Tenho 3 formações em uma pós, né? Vou fazer, estou fazendo outros cursos também aí, porque agora eu tenho que me recriar, mas nunca cogitei, nunca pensei que faria outra coisa na minha vida. E aqui chegou um momento assim muito especial também. Hoje eu não tenho vontade de viver, mas eu não quero morrer, tá? Não estou falando de nada, que eu vou fazer nada. Me entenda. Eu não tenho vontade de viver. A vida perdeu a graça para mim, mas eu não quero morrer. Então, o que me resta hoje é suportar a vida. Tá? Então, é assim que eu vivo. Eu vivo no estado de suportar viver. Porque não quero viver, mas também não quero morrer. Tá? Então, suportar viver. É dessa forma que eu lido com as coisas hoje. Teve um momento que realmente eu pensei em praticar o autoextermínio. Tá? Eu pesquisei. Só para você saber, eu sei ações indolores, né? E com o êxito para cometer uma situação dessa, tá bom? Porque eu pesquisei, eu estudei sobre, entende? Então, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas aí vem, você pensa na mãe, né? No caso, é minha mãe que me acolheu. Hoje estou na casa da minha mãe, sou um cara de 43 anos, vou fazer 43 em janeiro, hoje, né? 43, dia 26 agora, né? 43 anos. Voltei para casa da minha mãe, voltei sem nada, tá? Para recomeçar, para reconstruir. E tudo isso gera um peso muito grande, né? Vergonha para minha mãe. É, Minha mãe me recebeu com muito amor, tá? Minha família sabe. E aproveitar para chegar num ponto que é importante aqui, a rede de apoio. Então, a minha família sabe da minha situação. Então, eles me apoiam, tá? Tratamento, em tudo. Pouquíssimos amigos sabiam, acho que três amigos eu cheguei a conversar sobre. Aí a maioria, não, hoje, como estou fazendo o vídeo, vou publicar, né? Se você já está assistindo, já publiquei. Então muita gente vai ficar sabendo. Mas até então, poucas pessoas sabiam. Mas foram os mais próximos com quem eu conversei para ter essa rede de apoio. E além disso, aqui vem algo que fez a diferença. Fez a diferença. Tratamento com o profissional certo. Tratamento com o profissional da área de saúde. Ver a psiquiatra, e apesar dela ter me assustado quando ela disse que é mais fácil tratar de um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia, gente, foi uma benção. Foi uma benção. Eu vou dizer para você por que foi uma benção. Ela me medicou, né? Eu tomo 3 medicações hoje. Eu não posso ficar sem medicação. Não posso. Não tem cura. Não tem cura. Por isso que eu entendo a administração da Igreja Adventista
em ter me removido, porque realmente é um peso que você vai ter que carregar, é uma preocupação que não tem cura. Eu também entendo que talvez a igreja pudesse pensar em formas, né? Porque eu sei que não sou só eu, não estou dizendo que outros pastores adventistas também são assim, tá? Estou dizendo que outras pessoas, no sentido geral, e até pastores, vivem esse dilema e que não tem com quem conversar e que falar. Então, a igreja talvez devesse ter um apoio de forma que não colocasse um X na pessoa e condenasse a pessoa, mas que ajudasse de fato no processo, porque embora não tenha cura, tem tratamento. E o tratamento ajuda muito, tá? Então, eu tenho acompanhamento psiquiátrico, eu tenho acompanhamento psicológico, eu faço terapia em grupo, que é o que eu mais odeio, porque eu odeio dinâmica, eu não gosto, eu tenho pavor de dinâmica, pavor, mas eu faço. E a medicação. A medicação, eu ainda vou falar em outros vídeos, eu vou explicar um pouquinho sobre as medicações que eu tomo, tá? Gente, a medicação, assim, ajudou demais. Só para você ter uma ideia, eu estou há 4 meses, sem ter contato com pornografia. 4 meses. Isso, para mim, é muito especial, porque eu nunca fiquei 2 dias sem. Então, é algo que me emociona, porque eu estou há 4 meses sem consumir pornografia. E eu que acreditava que não tinha solução, que não tinha mais jeito. E um dos motivos de ter escondido também há tanto tempo, além da vergonha, é porque eu cheguei a acreditar que não tinha mais jeito. Às vezes, só oração não resolve, tá? Às vezes, só oração não resolve. Eu acredito que o ministério dos dons inclui não apenas os chamados dons espirituais relacionados a evangelho, igreja, adoração, mas os profissionais diversos, né, que no exercício de sua função fazem isso com responsabilidade, têm um dom de Deus ali, adquirido ou nato, mas é um dom de Deus para abençoar a vida da gente. E essa profissional, me ouvindo, poucas palavras, me abençoou muito. Então, a medicação que eu tomo hoje, ela me salvou. Eu sou uma pessoa sem a medicação e sou outra pessoa com a medicação. A medicação, ela derrubou, nocauteou o passageiro sombrio, né, que tomava conta, controle, sabe? Hoje eu recebi de volta a capacidade de ter desejo, força de vontade suficiente para controlar, sabe? Para decidir. Então a medicação me ajudou muito, ela me devolveu isso. E isso resultou numa bênção para minha vida, porque para alguém que como eu, sabe, que vive essa experiência desde criança e nunca me afastei da pornografia, estar 4 meses sem consumir é um milagre. Então, eu estou vivendo um milagre, tá? É estado de alerta, tá? De responsabilidade. Por isso que ter pessoas cientes da sua condição, que te amam, que conversam, que para quem você dá satisfação, tá? É muito importante. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você que é casado, talvez tenha essa situação, converse com a sua esposa, tá? Abra o coração para ela, fala o que está acontecendo. Viu? No começo pode ser complicado, mas quanto mais cedo você conversar, melhor. Dê a ela acesso a todo o seu celular, tá? Para ela poder olhar, ver, ela precisa te acompanhar. Você que é casado com alguém que tem esse vício, eu sei que é um peso, né, que você acaba assumindo, né, uma preocupação que você tem, porque viciado não é confiável, viciados mentem, tá? Então, o viciado, ele precisa estar em tratamento, você precisa perceber se ele realmente está se tratando, se ele está se medicando, porque sem a medicação, fica muito complicado lidar com tudo, tá? E esse é o meu caso. Então, olha só, plantei igrejas, batizei pessoas, né? Não diretamente, mas por causa do meu trabalho, muita gente se batizou, muita gente voltou para a igreja, tá? Eu me orgulho muito disso, nada disso foi feito com segundas intenções, foi sempre feito com amor, tá? A minha vocação ministerial tem o selo de Deus, Deus tirou a água da rocha, sim, e muita gente foi abençoada por meio do meu trabalho. Mas da mesma forma que eu fui louvado pelo trigo, tá? E o joio. Tem algo, preciso lidar com o joio. Então, eu semeei trigo, mas também semeei joio. Fui louvado pelo trigo,
mas eu preciso ser responsabilizado pelo joio que eu semeei, tá? Então, hoje, eu estou colhendo as consequências daquilo que realmente eu fiz. E eu quero dizer algo para você também, presta atenção. Algumas pessoas se aproveitaram do meu momento para tentar esconder os seus pecados sobre os meus. Não adianta você fazer isso, porque Deus sabe qual pecado é de quem, tá? E teve gente também, não sei explicar essa parte, que parece que tem palhaço que ele quer ver o circo pegando fogo, né? Que também aproveitou da situação para criar histórias, criar mesmo, inventar histórias, criar. E para alguém na minha condição que mentiu, que foi desonesto há tanto tempo, eu não tenho credibilidade nenhuma, né, para rebater uma história, para dizer não foi bem assim, porque eu sempre fui um mentiroso, eu sempre fui desonesto. Aí surge uma história, foi você fez isso aqui. Não, não fiz, não acredito em você. Eu sou responsável porque eu construí ao longo do tempo, né, uma história de mentiras. A base, na base, tá, eu sou responsável por tudo, ok? Mas você que tentou colocar seus pecados sobre os meus, não adianta você fazer isso. O que é seu, o que é meu é meu. E você que já aproveitou a história para, não sei por que, criar histórias aí, né? Do fundo do meu coração, eu desejo que você vá para PQP, isso mesmo, tá bom? Se você não quiser ir, tudo bem, mas esse é o meu desejo para você. Que você também possa se arrepender desse tipo de comportamento, porque só trouxe mais tristeza e mais peso para algo que não precisava. Você foi chutar cachorro morto, tá? Você foi chutar cachorro morto, enfim. Tem muitas pessoas em São Paulo que foram muito gentis comigo, amorosas, carinhosas, muita gente mesmo, muita gente que eu sei que tem muito, teve, né, pelo menos, né, que depois eu não falei mais com ninguém, teve muito carinho por mim. Eu poderia aproveitar o momento para agradecer algumas pessoas, mas eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu acho que seria sarcasmo, né? Porque você agradecer sendo uma grande decepção, né? Então, não consigo agradecer, não por causa de vocês, mas não consigo agradecer por causa de mim, né? Porque eu sei que eu me tornei um provérbio que fala de vergonha, um provérbio de ignomia, tá? Então, agradecer vocês é pisotear, né, toda a gentileza que vocês me ofereceram, é ser sarcasmo irônico, é assim que eu me sinto, se eu agradecer. Mas eu reconheço tudo que vocês fizeram, ok? E eu não posso deixar de mencionar aqui, né, principalmente, eu recebi a ajuda de muita pessoa. Teve o Aloysio me ajudou com a psiquiatra, né? Teve alguns amigos que sempre me mandam mensagem, que é o grupo de apoio que eu fiz, a minha família, né, que me apoiou, a minha mãe tem a obrigação de me amar, eu brinco com ela, só tem a obrigação de me amar, me receberam, né, de braços abertos, apesar de tudo, né. Eu recebi muito amor em São Paulo, muito amor mesmo, ok? As pessoas que me acolheram, eu recebi muito amor. Eu me joguei no rio de amor e transformei as águas deste rio em aversão à minha pessoa, tá? O rio de amor, perfeito. Eu entrei nessas águas e esse rio de amor que era por mim, ele se tornou em rio de aversão e a responsabilidade é minha. Eu teria recebido apoio e ajuda se eu tivesse falado, mas eu fui covarde, mentiroso e desonesto. E não foi o que aconteceu. E por último, uma pessoa que essa de fato eu vou usar, eu vou agradecer, porque uma coisa é você gostar de alguém, admirar, amar alguém que aparentemente é perfeito, que é cheiroso, que é bonito, que tá tudo certo. Mas você amar alguém que é sujo, amar alguém que fez algo tão nojento, sabe? Tão desonesto, você ainda conseguir olhar para essa pessoa e tratar essa pessoa com amor, e com amor muito forte, é algo realmente assim que não sou digno de tamanha consideração. Então, para você, Pitanga, se você estiver assistindo, eu, o seu amor é o maior amor que eu poderia receber. Tá? Através de você, Deus tem me ajudado nisso. Eu não mereço isso tudo, mas o seu amor, de fato, reconheço. É um amor muito grande. Obrigado, Pitanga. Um recadinho, já finalizando. Algumas pessoas, eu resolvi reativar
o meu Instagram, tá? E algumas pessoas me mandaram mensagem no direct. Eu ainda não vou responder. Provavelmente eu nem vou ler, ok? Não sei se acontece, às vezes fica curioso, acaba lendo, mas eu não vou responder. Não é o momento ainda, eu ainda não consigo. Então, se eu não responder você, não fique chateado comigo, porque realmente eu preciso, cuidar, né, de mim. Há algumas pessoas que eu tive que cortar da minha vida porque eram gatilhos, tá? Então eu tive que realmente fazer um limpa. Fiz um limpa no meu Instagram, tá? Para usá-lo como ferramenta, até para ajudar neste canal, né? Para tentar trazer um público para o canal do YouTube, porque eu vou tentar fazer daqui o ministério, porque foi o que me restou. Não que eu não vá mais ajudar, auxiliar na igreja como membro local, em algum momento no futuro, por aí, eu volte a fazer, mas nesse momento eu vou viver aquilo que é a minha vocação, aquilo que eu acredito que é o chamado que Deus fez para mim, eu vou usar a internet, tá? Para este fim, por isso esse canal. Ah, fez o que fez e quer falar de Deus. Meu amigo, eu não vou falar do capeta. Não vou falar do capeta, eu vou falar de Deus. Tá certo? Desculpa se em nome da sua contradição, isso é inaceitável, mas eu vou falar de Deus porque eu sempre falei de Deus. Apesar dessa característica, dessa condição minha, eu nunca deixei de falar de Deus, nunca deixei de trabalhar para Deus. Embora eu tenha reconhecido que, na maioria das vezes, eu servi a Deus acorrentado ao diabo, que é muito pesado, né? Servindo a Deus acorrentado ao diabo. Mas nunca estive acorrentado ao diabo por prazer ao diabo. Nunca. O que eu falar vai ser de Deus, em nome de Deus, tá? Até que o Senhor me mate, eu vou fazer dentro daquilo que eu puder fazer. Vou falar sobre as coisas dele, sobre o nome dele. Deixa eu pedir, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vou estar sempre produzindo conteúdo para vocês aí. Se você já se inscreveu, tá bom? Eu agradeço. Curte, compartilha, comenta alguma coisa aí. Quer me xingar, xinga, tá? Quer falar qualquer coisa, vai nos comentários aí. Fique à vontade, ok? Eu só ainda digo para aquelas pessoas que estão enviando mensagem, me perguntando ali, pedindo para poder responder, me perguntando como eu estou, eu ainda não vou responder, tá bom? Eu preciso disso, tá? Mas no tempo certo aí a gente volta a se falar, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação à mente do viciado em pornografia, sabe? Se quiser conversar nesse sentido, pode falar comigo, tá bom? Nesse sentido eu vou ajudar. Mas também eu vou ter muita cautela, tá? Porque é um momento muito delicado, então talvez ali eu responda em vídeos, responda em story, não te responda ali diretamente, tá? A sua pergunta ali, mas claro que eu faço isso sem expor você e tudo. Terei muito cuidado e enfim, tá bom? No mais, a gente segue. Ah, lembrei. Tem alguns momentos que a crise é aquela que bate uma crise muito forte, né? Muito forte. E pesada. Então, choro vem, a lágrima vem. Ah, lembrei. Eu mencionei para você que a minha capacidade de me arrepender é diferente da sua, tá? Da sua, provavelmente, né, se você não tem essa mente que foi afetada, né, por um vício assim há tanto, foi exposta a um vício há tanto tempo, né? Então, provavelmente, sua capacidade de arrepender aí seja diferente da minha, tá? Eu mencionei isso para você. Mas com o tratamento ele vai te devolvendo, tá? Ele vai te fortalecendo, ok? Vai te dando algumas bases aí que elas vão te ajudando. Dentre elas, como eu comentei, a questão da inibição, né? Porque hoje já percebo, né, o meu mecanismo de inibição forte, né? Já consciente, tá? Então, a inibição, a força de vontade, né, para você poder escolher de fato ali, entendendo, pensando, ponderando. Eu não tinha esse controle, hoje eu consigo ter esse controle graças à medicação. Mas uma outra coisa também, que a medicação me devolveu, ou tem devolvido, tem facilitado, é essa questão do reconhecimento do peso do que fez, sabe? Porque antes, como eu gerenciava, né, eu administrava, então a mente, a medicação, o tratamento, a terapia me devolveu. Então hoje eu tenho dificuldade em olhar no espelho, porque eu olho para o espelho e vejo a vergonha que eu fui, né? Então isso fica mais exposto para mim. Então pesa. Imagina.
Você arrebentou com seu sonho de infância, você arrebentou com pessoas que compraram, viveram o seu sonho junto com você, você trouxe muita tristeza, muita decepção, e você começa a ter consciência dessa tristeza, sabe? Consciência de que você fez isso, e aí vem um peso muito forte. E nessas horas aí vem o desespero, né? Assim, o desespero, ele é muito forte, quase beira a loucura, tá? Porque você começa a ter sua mente consciente se desperta e ela se torna mais sensível àquilo que você fez. Então, muito forte. Então, tem uma coisa que eu faço quando isso acontece. Eu leio um trechinho desse livro aqui. Eu não sei por quê, tá bom? Mas é um trecho que ele me acalma. Eu vou ler para você. Pode ser que para você não diga nada, mas para mim, nesse momento, só para você saber, é um trecho que me acalma. Esse livro é uma coletânea, na verdade, aqui de vários textos, né, do Rubem Alves. E eu vou ler um pequeno poema que ele chama de Fui andar pelo Jardim do Amor. Diz assim: Fui andar pelo Jardim do Amor, e o que vi não era esperado. Vi uma capela no lugar, onde antes eu brincava no gramado. Fechado estava o seu portão, e sobre ele escrito, interditado: Para o Jardim do Amor corri então, onde antes tantas flores floresciam, mas encontrei, em vez de flores, sepulturas e lápides frias espalhadas. Tá? Talvez pra você não diga nada, mas para mim, no momento de crise, eu leio e fico repetindo, de certa forma, me acalma, né? E a oração, muito importante nesse processo, principalmente por causa do lobo frontal, né? Porque ela potencializa ali as conexões, tá? Repito, não sei os termos técnicos, mas você pode estudar, tá? Então, é uma das coisas que eu faço, tá bom? Isso. Queridos, obrigado porque você acompanhou até aqui, tá? Eu tive dificuldade 3 noites seguidas, né, sem dormir, por causa, para fazer esse vídeo, para produzir esse vídeo aqui, ok? Então, não foi algo instantâneo, já tem aí um tempinho, tá? Esses 3 dias sem dormir não foram dias agora, os 3 dias anteriores, não foi, isso foi mais no princípio. Esperei, né, estar melhor, para conseguir falar sem chorar, para conseguir falar sem... E quando choro, eu choro muito feio, tá? Então, para conseguir falar sem, né, ficar chorando aqui, porque também não adianta, ok? Então, hoje, eu não sou mais um pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Oficialmente, eu não sou mais, né, como membro, eu não sou nem mais Adventista Sétimo Dia. Eu não faço parte mais, tá? Mas eu ainda sou adventista, ok? Porque existe também muitos adventismos dentro do adventismo. Então, eu me considero um adventista, eu tenho uma teologia adventista, né? Eu tenho uma mentalidade aí. É claro que hoje, sem a responsabilidade do peso institucional, eu posso trabalhar algumas outras questões, que eram algumas ideias divergentes, mas, né, eu farei isso aí no tempo oportuno, com carinho, tá? Sem... Sou de Jesus, ok? Fiz coisas que não foram legais, mas eu sou de Deus, tá? Eu sou de Deus. Obrigado a todos, mais uma vez aí. Curte, tá bom? Meu canalzinho aí, comenta qualquer coisa. Tamo junto. Um abraço.